Olá, seja bem-vindo. Você é estudante do 7º ano do ensino fundamental. Meu nome é Raulston Breno Mota e a minha disciplina é Língua Portuguesa. Na aula de hoje, vamos estudar sobre efeitos de sentido. Conhece essa expressão? Efeito de sentido? Eu acho que você conhece. Numa outra categoria, no outro gênero, filme. Você já viu aquele filme que tem um efeito de sentido, um efeito especial? Já viu aquela cena que você percebe que algo foi feito ali, algo diferente? Algo assim que extrapola até a própria realidade? Efeito especial. Então, no texto, na língua portuguesa, nós temos o efeito de sentido. Nós vamos mudar o sentido daquela palavra ou daquela expressão para provocar um sentido diferente naquele que lê, naquele que ouve. Vamos lá. Na aula de hoje, quais habilidades iremos aprender na aula de hoje com esse assunto? Vamos lá. Identificar o uso de recursos persuasivos, quer dizer, aqueles que vão convencer ou tentar convencer em textos argumentativos diversos, como a elaboração do título, escolhas lexicais. O que é o léxico? A palavra. Quais palavras você escolhe? Léxico é isso, as palavras da língua portuguesa, o léxico, né? Quais palavras você usa para construir o seu texto? Isso faz toda a diferença. Construções metafóricas. O que é uma metáfora? Uma figura de linguagem. Quando você fala assim, ela é uma flor. Quer dizer, ela não é uma flor, uma planta, um vegetal, mas ela é bela, ela é perfumada, ela é sensível. A metáfora é isso, tá? A explicitação ou a ocultação de fontes de informação e perceber seus efeitos de sentido. Vamos lá. O que é efeito de sentido e os seus tipos? Tem tipos, né? Vamos lá. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão, porque você escolhe aquele efeito que você quer construir, escolhidas por quem fala ou escreve conforme sua intenção comunicativa. Ninguém escreve assim, fecha o olho, baixa a cabeça e vai escrevendo, né? É pensado, é planejado. O que eu quero com o meu texto? Isso é efeito de sentido que você vai criar para o seu leitor, o seu ouvinte. Eles podem gerar um duplo sentido, ambiguidade, ironia, ou então os dois ao mesmo tempo, ironia e humor. É o texto indo além do óbvio. Lembra do efeito especial? Isso é ir além do óbvio. Aquilo que você já conhece, ele é transformado quando você cria o duplo sentido, a ambiguidade, a ironia, ou então o humor. Vamos ver alguns exemplos para a gente aprender mais sobre isso. Eu trouxe um clássico aqui como exemplo, porque eu acho que esse livro todo mundo já ouviu falar ou já leu. Quem não leu deveria ler. É um livro assim fantástico, maravilhoso, excepcional. Todo adjetivo que você usar é pouco para ele. É O Pequeno Príncipe, uma obra que transcende o tempo. Ela está além do tempo dela. É uma obra assim que todo mundo deveria ler e conhecer. Bom, o que tem de especial nessa obra é a linguagem dela. A linguagem dela é especial, né? Quem escreveu essa obra foi muito feliz porque conseguiu tocar no coração de quem lê. Então, quando você lê esse livro aqui, você se sente sensibilizado, emocionado, né? Você aprende sobre a vida, né? Sobre os relacionamentos. E logo no início deste livro, me permita abrir o livro, quando você abre o livro, a primeira imagem que aparece, a segunda imagem, né? A primeira é outra. A primeira imagem que aparece é de uma cobra engolindo um animal. Então, o narrador fala, olha, quando eu era menino, tinha os meus 6 anos, eu queria muito mesmo fazer um desenho. E eu fiz um desenho, mas ninguém entendeu. Olha que interessante. Olha o desenho dele. Ele mostra o desenho que ele fez. E mostrou para alguns adultos. E os adultos não conseguiram entender o desenho dele. Achavam assim, isso é um chapéu. Ele disse no livro, não é um chapéu. É uma outra coisa. Mas ele fala, o adulto não consegue enxergar o que eu enxerguei, eu criança. E olha o que ele fez. O que você imagina que está ali? É só um chapéu? É isso? É um chapéu o que ele desenhou? O que você acha? Vamos lá. Olha o que ele desenhou. Um elefante. Então ele desenhou uma cobra
que engoliu um elefante. O elefante está dentro da cobra, mas aqui ele não aparece. Mas aqui ele é mostrado. No livro ele mostra isso também. Percebe? Isso é um efeito de sentido. Isso é a imaginação indo além do óbvio. E isso é um texto criativo. Não é? Vamos lá. O que é o duplo sentido? Vamos. As palavras podem ser utilizadas de forma a adquirir, no contexto em que surgem, que aparecem, um duplo sentido, podendo ser interpretadas de pelo menos duas maneiras distintas ou diferentes. Isso se chama duplo sentido. O humor, os humoristas usam muito isso. O texto jornalístico usa muito isso. Quem quer criar uma confusão ou então criar uma discórdia pode também criar um duplo sentido. Depende da intenção de quem escreve o texto, faz o texto. Estratégia muito usada na publicidade, capaz de levar a uma interpretação inesperada, despertando a atenção do leitor. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Vamos lá ver como que isso acontece na prática. Duplo sentido. Olha o exemplo 1. A escolha prudente. Colgate. Olha só que interessante. A escolha prudente. Prudente é como se você dissesse para o dente. Olha só que interessante. Olha o jogo fonético aqui. Lembra da fonética? É um jogo fonético. Prudente. Nós falamos prudente, não para o dente. Numa linguagem, no nosso dia a dia, na linguagem coloquial, numa linguagem não formal, nós usamos prudente, não para o dente. Mas o jogo fonético ali cria um duplo sentido. É para o dente porque é prudente. O que é prudente? Prudente é um adjetivo. Olha só, a escolha é prudente. Se você comprar Colgate para o seu dente, vai ser uma escolha prudente. Ou seja, vai ser adequada, favorável, vai fazer bem para o seu dente. Então, compre essa marca. É o que diz a publicidade. Percebe? Esse jogo fonético cria o duplo sentido. Prudente para o dente. Bom, ok? Vamos lá então. Outro duplo sentido. Exemplo 2. Olha só, é uma charge. E ela é interessante porque mostra dois momentos. As palavras são as mesmas. O que muda são outras palavras acrescentadas, somadas. Olha que interessante. Vamos chamar de fase 1 e fase 2. Olha aqui, mata-mata. Então nós temos aqui dois jogadores de futebol de times diferentes. Mata-mata. É o contexto de futebol, olha só. É o contexto de futebol. Mata-mata, quem sabe um pouquinho de futebol, sabe que é aquela fase em que você não pode perder mais. Né? Você perdeu, tá fora. Né? Tem uma fase anterior, não, você pode perder, empatar, ganhar, tudo bem, você está ali. Mas tem uma fase que é eliminatória, mata-mata, você não pode perder mais. Agora, olha aqui, no outro contexto, uma outra situação, aqui nós temos um homem com uma serra elétrica derrubando uma árvore. E ele já havia derrubado outras árvores, como você pode perceber. Né? Aqui, ó. 1, 2, 3 já foram derrubadas. Essa aqui é a quarta árvore a ser derrubada. Então é outro contexto. Olha lá. Mata a mata. Adicionou ali o quê? Uma palavrinha. O a. Mata a mata. Então, olha só. Verbo matar. Eu mato, tu matas, ele mata. Aqui é mata-mata. Perdeu, perdeu. Aqui não. Aqui é mata a mata. Está matando a mata. A floresta, derrubando. Né? Dando fim a ela. Percebam? É o duplo sentido. Aqui nós temos um hífen. Aqui nós temos a letra A. Ok? Vamos lá. E a ambiguidade? O que é ambiguidade? Ambíguo. Uma palavrinha que alguns não conhecem, alguns não entendem. Vamos conhecer essa palavra e o seu sentido. É interessante também. Vamos lá. É uma figura ou vício de linguagem. O que é vício de linguagem? É uma expressão que você usa que não deveria usar. É um vício de linguagem. Quer ver um exemplo? Falar assim, um erro, né? Vamos dizer, um exagero.
subiu para cima, desceu para baixo. Você não precisa falar isso, porque subir só pode ser para cima e descer só pode ser para baixo. Então nós não deveríamos falar assim, a menos que você queira brincar, né, ou curtir com alguém. Mas na linguagem padrão formal nós não usamos esse tipo de expressão. Agora, a ambiguidade é interessante porque você pode usar com uma intenção ou usar porque você não conhece a língua na sua totalidade. Vamos lá. É uma figura ou vício de linguagem que permite várias interpretações de uma palavra ou enunciado. Pode ser intencional. Quer dizer, eu criei porque eu quis. Não é porque eu não sei, é porque eu quis criar para criar um outro efeito. Vamos ver que efeito é esse. Para criar um efeito de humor ou ironia. Porque a ironia e o humor, elas fazem parte da nossa vida. Pessoas irônicas, pessoas bem-humoradas, alegres, divertidas, elas fazem parte do nosso meio, não é? Claro, tem que usar o bom senso e a educação, mas a ironia e o bom humor fazem parte da nossa vida. E há momentos que nós precisamos usar isso. Olha o exemplo. O rapaz bateu no homem com a bengala. Vamos ler de novo? O rapaz bateu no homem com a bengala. Em princípio, fica assim confuso. E é confuso porque você não sabe, olha só. O homem que tinha a bengala, que estava com a bengala, ou a bengala como objeto para atacar o homem. Percebe a ambiguidade? Quer dizer, eu não sei se ele fez uma coisa com a bengala ou se quem sofreu a agressão usava a bengala. Por isso é a ambiguidade. Está ambíguo. Eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Eu não sei dizer se o rapaz bateu no homem usando bengala ou se o homem que apanhou, se apanhou, usava bengala. Isso é ambiguidade. Nós devemos evitar a ambiguidade numa redação. Porque senão, sua redação vai ter um problema ali e você vai perder um ponto ou pontos preciosos. Então evite a ambiguidade. Outro exemplo de ambiguidade. Homem faz serviços em casa, depois volta para assaltar. Vamos ver de novo. Homem faz serviços em casa, depois volta para assaltar. Como que é isso? Olha a ambiguidade. De novo aqui, aparece num jornal que circula aqui em Minas Gerais. Então olha só. Ele fez serviço na casa ou depois ele volta para assaltar? Como é que é isso? Tá vendo? Olha a ambiguidade também aparece ali. Então tem que ter esse cuidado ao escrever o texto. Como é que eu disfarço a ambiguidade? Uso ponto, uso vírgula, uso um pronome indicando é este, ou é aquele, ou é aquela, ou é aquilo. Então você tem recursos na língua para evitar a ambiguidade. Talvez os mais conhecidos são um substantivo, um ponto, ou dois pontos, ou uma vírgula, ou pronome. Certo? A ironia. A ironia ela é usada muito pelos textos de literatura. Os grandes escritores, os grandes autores, eles sempre são, ou quase sempre são, irônicos quando querem criar um efeito de sentido em que nos faz pensar ou conhecer aquele personagem. E um autor que eu gosto muito, já falei aqui antes, é o Machado de Assis. E o Machado de Assis lia muito os autores ingleses da época dele. Então ele recebeu essa influência dos ingleses, por exemplo, Sterne, Swift, para construir o texto dele, irônico. Então ele era muito irônico. E eu trouxe um exemplo aqui, né? Do que é ironia. É o uso de uma expressão com o objetivo de dizer o contrário. Com o objetivo de gerar, ou com a função de gerar humor ou crítica. Com o papel de gerar humor ou crítica. Então, às vezes, dá um exemplo aqui, né? Você encontrou com alguém que se arrumou e fala, estou bem. Fala, nossa, você está lindo, você está linda. Mas o tom que você usou, o adjetivo lindo ou linda, é irônico. Tá nada, não está lindo e nem linda. Não está legal, não está bem. Mas você, para não ofender a pessoa, ou não deixar que ela perceba, você foi irônico. Tá linda, tá maravilhosa, tá maravilhoso. Então esse tom que você empresta à sua fala
gera ironia. Olha um exemplo aqui. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Então, o Machado escreveu um livro maravilhoso chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu tirei, porque o Machado, assim, você vai lendo o Machado de Assis e você percebe em várias passagens da sua obra a ironia, assim. Às vezes ela está evidente, às vezes ela está sutil, como aqui. Onde que está a ironia nesse trecho? Olha, ele está mostrando uma relação que ele teve com a Marcela. Era apaixonado por ela, o Brás Cubas, louco por ela. Ele diz, olha, ela me amou durante 15 meses, um tempo, e 11 contos de réis, o dinheiro da época. Seria aí, vamos colocar, R$1.000, vamos dizer assim, R$1.000. Olha só, ela me amou durante 15 meses, aquele tempo ali, e enquanto durou o dinheiro. O dinheiro acabou, acabou o amor também. Olha a ironia dele. Quer dizer, ele está criticando a Marcela. Ele está dizendo coisas. Não está escrito aqui, percebe? Não está escrito aqui. Você tem que ler e interpretar. Na entrelinha. Está subentendido. Ironia é isso. Está na entrelinha. Não está assim, às claras, evidente. Nem sempre, né? Às vezes pode estar. Aqui não está. Então aqui é como se ele dissesse, olha, a Marcela, aquela mulher a quem eu doei todo o meu amor, o meu carinho, a minha atenção, tudo que eu fiz por ela, né? O meu cuidado, o meu zelo. Olha só, e ela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Quer dizer, acabou o dinheiro, acabou o amor. Está sendo irônico, falando mal dela, né? Outro exemplo de ironia. Outro exemplo importante de ironia. Vamos lá. É uma charge também. Perceba que a ironia, ela quase sempre, ou sempre, faz uma crítica. Ou a uma pessoa especificamente, ou uma crítica social. E eu sugiro a você que todos os dias, se for possível, leia pelo menos um jornal. E perceba que todo bom jornal possui todos os dias uma charge. Eu, por exemplo, todo dia leio o jornal. E todo dia eu fico ansioso para ver qual que vai ser a próxima charge. Porque normalmente numa charge há uma ironia. Há uma denúncia, há uma crítica a um estado de coisas. Há uma denúncia social de um problema. E a ironia está presente também. Olha só. Nós temos aqui uma cena. Nós temos um homem que se aproxima de uma casa. Quer dizer, é uma casa? Não parece ser uma casa como nós conhecemos. Tem uma família ali, tem uma mulher, um homem e um adolescente ali. Talvez filho desse casal. Bom, este homem puxa conversa com a família. E você vê que o ambiente não é um ambiente assim bonito, de verde, de prosperidade, de alegria. Não é. É tudo muito sombrio, muito cinza, né? Muito opaco. Olha só, há um contexto também ali, social. Então veja bem, olha o que ele fala para a família. Então, isto é tudo que vocês têm? Quer dizer, essa moradia pobre, essas roupas rasgadas, esse espaço que não tem nada plantado, que não tem terra, não tem chuva, não tem condições, né? Aí eles respondem, não, temos fome também. Eles são irônicos na resposta ao homem. Porque, além de tudo isso, essa pobreza que você... É como se eles dissessem, além de toda a pobreza que você está vendo em nós e conosco, quer dizer, fome, miséria, magreza, olhar triste, cabisbaixo, além de tudo isso que você vê, não tem nenhum animal ali por perto, possivelmente não tem nem comida para ele, vai ter para um animal. Então, quer dizer, eles falam, temos fome também. Além de tudo, temos fome. É ironia, né? Fazer uma crítica, para denunciar uma situação brasileira. E mais um exemplo de ironia, Bertolt Brecht é um autor, foi um importante dramaturgo alemão da primeira metade, segunda metade do século XX. Eu trouxe uma frase dele, né? E é interessante porque ele denunciava muito a desigualdade social. Olha o que ele diz. O que é assaltar um banco comparado com fundar um banco?
uma pesada crítica àquela pessoa que é gananciosa, que o olho é grande demais, quer dizer, que empresta a juros abusivos. É uma crítica social que ele está fazendo aí, muito séria e muito dura e atual. E o humor? O humor também é uma forma de você criar sentido. Olha só, para criar esse efeito de sentido, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes, inesperadas. Milor Fernandes, importante escritor brasileiro, olha o que ele diz. É bom não esquecer que o inventor do alfabeto foi analfabeto. Quer dizer, antes dele não tinha alfabeto, como que ele criou então? É um paradoxo, né? Parece, né? Então, quer dizer, é humor, você pensa, você ri e pensa ao mesmo tempo. Temos aqui outros exemplos também de humor. Luiz Fernando Veríssimo. Duas cobras olhando o céu, uma noite estrelada. Como nós somos insignificantes? Você e quem? Quer dizer, eu não sou, você pode ser, eu não sou. É humor também. Preciso de um emprego, tenho 15 filhos. Imagina que é uma entrevista de emprego. E o que mais o senhor sabe fazer, além de filhos? É uma ironia com humor, percebe? Aí nós temos mais um exemplo. A NASA divulga a primeira foto de Marte feita pelo robô, aí mostra o preço da gasolina. Está tão alto que de lá você consegue ver. O que aprendemos hoje? A linguagem figurada e seus efeitos de sentido, o duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor, e como se constrói os efeitos. Próxima aula, infográfico. Uma ótima semana e cuide-se.